Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Papo Dominante de hoje. E olha só, hoje eu tenho uma ideia que pode mudar a sua vida, beleza? Então fica aqui comigo, vai ser rapidinho, mas a mensagem que eu vou passar para você é uma mensagem profunda, é uma mensagem que pode mudar a sua vida caso você aplique essa ideia. E olha só, sexta-feira, Marcele, seja muito bem-vinda, entendeu? Porque hoje a conversa vai ser boa. E tem uma pergunta para você que está chegando agora. Quantas vezes você já disse assim, depois eu faço, e nunca mais voltou para fazer? Conta aqui para mim, manda aqui no chat para mim, quantas vezes isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu algumas vezes, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre este hábito, que é esta sugestão de hábito que eu quero passar para você. Carlos, que hábito é esse? É um hábito muito simples, tá? É um hábito que fala o seguinte: faça agora. Simples assim. Simples assim. Então, você vai fazer alguma coisa? Faz agora. Tá bom? Beleza? E eu vou dissecar essa ideia aqui com você, porque essa ideia aqui, eu utilizei ela hoje. Olha só, vou contar a história aqui rapidinho. Eu tenho uma amiga minha que ganhou nenê recentemente. O nenêzinho dela tá com 3 meses. E eu fui viajar de férias. E quando no meio da viagem, ela ganhou nenê. E aí, eu e a minha mulher, a gente falou assim, vamos levar um presentinho pro nenê dela? E trouxemos um presente pro nenê. Muito bem. Faz 2 meses e meio que eu voltei de viagem. E eu não tinha entregue. Ela estava em casa, ela está de licença maternidade, ela estava em casa, e ela não estava saindo, ela estava com receio, porque ela não tinha dado todas as vacinas no nenêzinho dela, então ela meio que está em cárcere privado, ela e o nenê. Muito bem, e eu estava com aquele negócio, eu preciso entregar, e eu já falei, eu vou entregar. Peguei, entrei no Zap e mandei mensagem para ela, Flávia, você está em casa? Tô, me passa teu endereço, vou mandar o presente do Gabriel para você. E eu fiz isso. Então peguei o presente, botei no Uber Flash e mandei para ela. E por que eu tô contando isso para você? Porque eu tava há 2 meses para fazer isso, entendeu? E eu não fazia, né? Assim, eu resolvi em meia hora, tá? E eu pensei, nossa, que legal, eu vou passar, eu vou trazer essa ideia para minha audiência. Por quê? Porque eu já aplico este conceito em outras áreas da minha vida, em áreas pequenas, por exemplo. Aqui em casa, boa parte das louças quem lava sou eu. Muito bem. E eu nunca deixo louça na pia. Então eu ponho louça na pia, eu tomei um copo d'água, eu já lavo o copo. Ponto, eu já lavo o copo na hora. Por quê? Para não acumular. Minha esposa, ela faz home office, então muitas vezes ela toma 3, 4 café, ela acumula 3, 4 negócios na pia e depois ela lava, sem problema. Mas eu não gosto, tá? E por que eu tô falando disso com você hoje? Porque hoje é o dia mais importante da semana. Mais importante em que sentido? Mais importante na ideia de dificuldade, porque hoje é sexta-feira. Hoje, normalmente, as pessoas já estão cansadas. Então, eu subi meus treinos. Se você não me segue ainda, é só apertar o botão para seguir. É fácil, é grátis, tá? E eu compartilho alguma coisa da minha rotina e eu fui fazer um treino. Fiz um treino meia boca. Fiz. Mas o que eu penso e o que eu descobri que funciona a 99% das coisas, tá? É você fazer agora, ainda que imperfeito. No caso do treino, eu vou fazer um treino, vou meia boca? Vou. Eu vou lá, eu faço um treino, tá no meus stories, tá treino fofo, né? Por quê? Porque é um treino que exige muito? Não, porque eu tô cansado e amanhã de manhã tem treino de novo. Então eu fui, mas é para cumprir tabela, tá bom. Porque agora, neste momento, eu tô na fase do quê? De estabelecer um hábito. Porque primeiro, estabelecer o comportamento, melhor dizendo, até que ele se torne um hábito. Então, qual que é o ponto? O ponto é, primeiro você faz, depois você melhora. Outro exemplo para você, isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso e tem um ponto. Eu quero transformar isso aqui num hábito. De vir aqui, pegar um tema, algum tema que eu vivi e explorar com você, trocar uma ideia, poder passar valor para você, de verdade. Eu compartilho o conteúdo nos stories? Sim, eu compartilho, mas puta, os stories é 1 minuto, aí eu tenho que ficar fazendo 10 minutos, então eu acho melhor, vem aqui,
abro uma live do nada, né? Hoje, entre 6h30 e 15 para 7, venho, abro uma live, pego um tema e exploro esse tema com você, beleza? Então, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte: você tem alguma coisa para fazer que você está procrastinando? E coloca aqui para mim, Denis, meu querido, saudade sua. Denis, seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo. E qual que é a ideia desse conteúdo de hoje? A ideia de passar esse conteúdo hoje, e hoje é perfeito para isso. Porque primeiro, é o primeiro dia do mês, tá? Segundo, caiu numa sexta-feira. Terceiro, se você aplicar na sua vida esse hábito que eu vou compartilhar com você agora, vai mudar a sua vida, vai mudar. Ah, muito obrigado, Denis, muito obrigado. O Denis está falando aqui que amou o cenário. Olha um outro exemplo. Gente, eu não sei fazer isso aqui não, então eu tô improvisando aqui. Por exemplo, é a primeira vez que o cenário sai dessa forma, porque eu estou ajustando. E o seguinte... Gente, ó, não vai ser perfeito. E se vocês me acompanharem, é muito provável que vocês vejam mudança no cenário, porque eu estou testando, eu estou improvisando, vamos colocar assim, até eu achar alguma coisa que fique certinha, tá? Então, qual que é a ideia? Denis, muito obrigado. A sua opinião é muito importante. E pessoal que está aqui comigo, Denis é um expert nesse assunto. Ele entende muito, então a opinião dele é muito importante. A opinião dele vale muito aqui para mim. Então, olha só. Vai estar mudando ao longo do tempo, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é isso aqui, eu estou em processo de transformar num hábito. E aí você pensa, puxa, Carlos, sexta-feira, eu vou fazer na sexta-feira. Eu vou fazer na sexta. Por que eu vou fazer? Porque é o dia mais difícil. Hoje, manda aqui pra mim algum de vocês que estejam fazendo dieta ou em processo de ir pra academia. Porque se você está em processo de ir pra academia, sexta-feira é o dia perfeito pra você faltar. A academia do meu prédio, segunda-feira ela estava lotada. Hoje ela estava vazia. Não tinha ninguém. Aí eu entrei, 10 minutos depois chegou uma outra mocinha e depois de 10 minutos chegou um outro vizinho. Não tinha ninguém. Por quê? Porque é sexta-feira. E normalmente as pessoas que começam na segunda com toda aquela vontade já foram embora. Sabe por quê? Porque a motivação passou, tá bom? Então, qual que é o tema da live, vamos colocar assim, do bate-papo de hoje? O tema é o seguinte: faça agora. Faça o quê? Minha sugestão para todo mundo, cada um de vocês tem alguma coisa que você está postergando. Todo mundo tem na vida alguma coisa que você fala, puta, amanhã eu faço, tá? Não, faça agora. Então, o tema da live de hoje é o seguinte: faça agora, antes que o depois apareça, beleza? E normalmente nesse tema as pessoas cometem alguns erros que eu cometi, que eu vou comentar com vocês. São vários, tá? Mas um dos erros que eu cometi durante muito tempo é assim, no exemplo aqui da live, eu esperar estar tudo pronto. Não, eu não vou abrir a live agora, porque puxa, a iluminação não tá boa, a parede aqui atrás, né? A iluminação, mas eu não sei o que eu vou falar direito. Eu nunca abri a live, porque nunca vai estar pronto. Nunca vai estar pronto. Nunca vai estar perfeito. Então o que você vai fazer? Você vai começar antes de estar perfeito. Para você que está me vendo, pensa nessa ideia, tá? Pensa nessa ideia, nessa ação que você precisa tomar e você ainda não tomou. Pensa, quantas, Carlos? Só uma. Porque o que a gente precisa? O que o nosso cérebro precisa? O nosso cérebro precisa de vitórias. Não importa qual seja o tamanho da vitória. Então, quando eu mandei o presentinho para minha amiga, nossa, me deu uma satisfação imensa. Tipo assim, caramba, era uma coisa tão simples e eu estava adiando. Então, quando você pensa, quando você sente que isso é dopamina, que ainda vou fazer uma live sobre isso, mas quando você faz essa pequena vitória, quando você dá esse primeiro passo, o cara já te dá aquela empolgação e você vai tirando pequenas coisas do seu caminho. Porque aqui, o que eu quero dizer para você? Aqui a gente não está falando de grande coisa. Aqui eu não estou falando um negócio mirabolante. De repente, para você que está me vendo aí na sua casa, tem uma gaveta que está bagunçada.
É só arrumar a gaveta, ou entendeu? Ou então, puxa, tem coisa que você precisa jogar fora, né? Ó, eu tô aqui no escritório de casa, eu tenho um gaveteiro aqui embaixo, não dá pra mostrar pra vocês, porque senão vai desmontar tudo aqui o celular. Mas como é que eu limpo as minhas gavetas? Tem 4 gavetas no meu gaveteiro, eu limpo uma de cada vez. Porque se eu pensar, puxa, eu preciso limpar meu gaveteiro, e aí fudeu, aí é muita coisa, aí fica enorme. Mas o que você vai fazer? Você vai dar um pequeno passo, um só, tá bom? Um só. Pequeno, beleza? Normalmente onde as pessoas erram, tá? Erro clássico, número 1. Eu separei alguns, mas erro clássico número 1. O que é? É você esperar a motivação para agir. E o que significa isso em termos práticos, tá? O que significa? Significa o seguinte: você só começa quando você está animado. E aí faz sentido, né? Que é o lance da segunda-feira, na academia. Todo mundo tá animado na segunda-feira, aqui no meu prédio. Eu vou treinar à tarde, e 5 horas da tarde, na segunda-feira, não tinha lugar para eu treinar, de tanta gente que tinha, entendeu? Mas na sexta tinha lugar sobrando. Por quê? Porque a motivação passou. Então, por que isso falha, tá? Porque a tua motivação oscila. Este é o ponto. E qual que é o efeito que isso vai te dar no longo prazo? Você vai se sentir culpado. E para você que está me vendo, coloca aqui para mim se você já se sentiu culpado. Se você já se sentiu culpado de você dizer que ia fazer alguma coisa, entendeu? E você não fez. Tá? Que você pensa assim, puta merda. Eu tava assim com essa roupinha que eu tinha que entregar, esse presentinho que eu tinha que entregar, eu tava assim. E cara, me deu uma sensação de alívio enorme quando eu fiz. Tá? Então, esperar a motivação para agir. Esse é o comportamento clássico, tá bom? Muito bem. Segundo erro clássico é a pessoa planejar demais e agir de menos. Então, olha só, um outro que a gente pode colocar da mesma forma. Então eu quero fazer umas lives e eu vou planejar a live, eu vou planejar o roteiro, eu vou scriptar cada palavra, eu só não faço a live. Mas eu planejo tudo, scripto tudo bonitinho e tal, mas eu só não faço a live, entendeu? E qual que é o problema disso? Por que isso falha? Por que isso falha? Porque você nunca vai ter o plano perfeito. Você nunca vai ter o plano perfeito. Por que você não vai ter o plano perfeito? Porque você vai precisar ajustar ao longo do caminho, seja o que for. Então, mesmo no desenvolvimento de hábitos, você vai precisar ajustar. Então, por exemplo, um dos hábitos que eu estou começando, tá? É o hábito de me alongar. Muito bem. Eu vou precisar ajustar esse hábito. Eu vou precisar aumentar, diminuir um pouquinho. Eu vou precisar me ajustar. Então, o que acontece? Querido, você vai precisar ajustar. Então, qual que é o problema de você ficar planejando e nunca agir? Você vai ficar frustrado. Sim, você vai ficar frustrado. Por que você vai ficar frustrado? Porque, filho, você vai ver as outras pessoas agindo, tá? Você vai ver as outras pessoas agindo e fundamentalmente avançando. E você vai ver pessoas agindo e avançando com ação imperfeita. Beleza? Porque a ação não precisa ser perfeita. Ela vai melhorando com o tempo. É que nem essa live aqui, você vai ver. Semana que vem, quando eu fizer de novo, é muito provável que a live já esteja melhor. Tá? Ela vai melhorando com o tempo. Eu não vou acertar de primeira. Eu estou evoluindo. Tá bom? Estou em processo. Terceiro erro clássico. Tá? É a pessoa querer começar grande demais. E no contexto de hoje é o seguinte: você está procrastinando 10 coisas e você quer mudar tudo ao mesmo tempo. Você quer dar prosseguimento em tudo ao mesmo tempo. Toda a pilha que você tem para fazer, você quer fazer tudo uma vez. Qual que é o problema? Qual que é por que isso falha? Isso falha porque fica insustentável. Este é o ponto. Você aguenta fazer um dia, você aguenta fazer 2 dias, mas no final fica insustentável, fica difícil. E nós, na última, se você não teve aqui no último bate-papo, eu acho que foi quarta-feira, eu vou resumir um ponto que eu passei na quarta-feira, eu vou passar para você que não viu de novo. O teu cérebro responde
fundamentalmente a 3 padrões, a 3 estímulos. Primeiro, ao que é fácil, certo? Segundo, ao que está visível. Terceiro, ao que é repetido. Então, a primeira regra é você deixar fácil, tá? Se você deixar difícil, você pode fazer? Pode. Mas você vai fazer uma vez. Você não vai fazer com recorrência, você vai fazer uma vez. Então, por exemplo, hoje eu posso ir lá e fazer um treino forte, pesado, tal? Posso. Sim, eu posso. Qual é o problema? O problema é que eu tenho treino amanhã de novo. O problema é que os meus treinos pesados, eles vão exigir o quê? Força de vontade e motivação. Então, isso vai funcionar? Vai. Tá? Vai funcionar só quando eu estou motivado. Se eu não estiver motivado, não funciona. Então imagina, para você que está me vendo, as coisas mais importantes da sua vida, aquilo que você mais domina, não é aquilo que você faz só quando você está motivado. Não, você tem que fazer independente de motivação, tá bom? E qual que é o efeito deste erro número 3? Qual que é o grande efeito disso? Você desiste. Então, você vai desistir e vai acabar gerando uma crença limitante, um sabotador dentro de você que vai falar o seguinte, que inconscientemente você vai começar a alimentar isso, que é assim, puxa, tudo que eu começo eu não termino, ou eu não termino nada que eu começo, e eu não tenho mais jeito, e eu não tenho mais disciplina, e o problema é meu, e o problema não é seu. O problema é um problema de design, não é um problema de caráter, não tem a ver com o teu caráter. Tem a ver com a maneira como você estrutura isso, tá? E agora eu vou passar para você rapidinho. Já te falei todos os problemas, vou te dar uma solução para isso, para você aplicar hoje. Olha só, hoje é dia 1º. Então você consegue aplicar isso ainda hoje, beleza? Muito bem. Passo 1. Você vai escolher, você vai identificar, vamos colocar assim, um micro passo que você possa dar hoje, que você possa dar agora. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o seu objetivo seja se tornar uma pessoa mais organizada. Muito bem. Qual é o menor passo que você possa dar agora? De repente é você abrir uma gaveta e jogar as folhas fora. Ou de repente é você abrir o seu guarda-roupa e ver, puxa, separar a roupa para lavar. Ou você retirar o lixo. Ou você fazer qualquer coisa minúscula. Qualquer coisa que não dependa de motivação. Qualquer coisa que você consiga fazer independente de você estar bem ou você estar mal. Por exemplo, eu consigo jogar o lixo fora aqui da minha casa, mesmo que eu não esteja motivado, eu consigo fazer isso. Então, você vai escolher um passinho pequeno que você consiga fazer agora. Passo número 2. Você vai dizer para você mesmo, agora, vírgula, não depois. Vou fazer agora, não depois. Exemplo, coloca aqui para mim se vocês tomam café. Eu adoro café. Eu gosto mais de café do que de cerveja. Eu acho que eu tomo uns 30 cafés por dia. Muito bem. Quando eu estou em casa, eu tomo um café. Eu lavo o copo agora. Eu tomo um copo. Eu gosto de café e eu gosto de tomar café em copo de requeijão. Né? E eu tomo café, eu lavo o copo na hora. Tomei, lavei, pronto. Acabou. 10 segundos. Já levei o copo, tá resolvido. Por quê? Porque senão você fala, é só um copo. Aí depois vai mais um. Aí depois vai mais um. Aí depois mais... Vocês entenderam? Deixa eu ver. Tá. Vocês entenderam? Então, escolher um micropasso e você começa a pensar o seguinte, um passinho pequeno, e você repete para você mesmo, vou fazer agora, não depois. Muito bem. Passo número 3. Olha só, isso é extremamente importante. Elimine o pensamento. Tem que ser perfeito. Olha só, não vai ser perfeito. Não vai ser perfeito. Não vai ser, mas vai ser um progresso. Esta live que eu estou fazendo aqui está perfeita? Não, longe disso. O meu roteiro está perfeito, as ideias... Não, mas eu vou fazer, e eu vou fazer, e eu vou fazer, e eu vou fazer, e eu vou fazer. Tipo assim, Carlos Henrique faz agora. Mas é sexta-feira, o povo vai tomar cerveja, foda-se. Eu vou fazer. Eu quero fazer.
Então eu vou fazer e eu vou ficar bom nisso. Eu vou ficar bom nisso. O que que eu... Ó, eu faço live, apesar que ontem não teve, que acabou a internet aqui em casa. Mas eu faço live normalmente às quintas-feiras no YouTube, tá? Qual que é o ponto da live? A live, ela já requer, a live do YouTube, ela requer um pouco mais de preparação, tá? E isso aqui que eu chamo de bate-papo dominante é uma conversa. Não é a live, não é a aula. Não, é só uma conversa. Minha mulher tá vendo novela na sala. Eu não gosto de ver novela. Então, eu venho pra cá e faço uma live simplesinha. Simples assim, tá bom? Beleza? Então, olha só. Você vai eliminar o pensamento que tem que ser perfeito. O que significa que você vai fazer mal feito? Sim, você vai fazer mal feito no início e tá tudo bem, mas você vai fazer, presta atenção, ó, agora, eu tô fazendo neste assunto aqui, no caso desta live, eu tô fazendo o melhor que eu consigo fazer agora. De uma live para outra, eu vou melhorar um pouquinho aqui, eu vou melhorar a luz, eu vou ajustar as coisinhas, tá? Mas agora, neste exato momento, isso é o melhor que eu consigo fazer. E eu tô em paz com isso. Vocês vão ver vídeos tá no Instagram, você vê vídeo muito melhor que o meu. Não tem problema. Eu tô dando o meu passo da melhor maneira que eu consigo. Tá bom? Beleza? Passo 4. Olha só. Use gatilhos visuais para te lembrar disso. Carlos, o que é isso? Olha só. No livro Hábitos Atômicos, ele comenta essa estatística que eu vou passar para você, eu não me lembro o capítulo que tá, mas é mais ou menos assim. O nosso cérebro, ele tem 11 milhões de neurotransmissores, alguma coisa do gênero, eu esqueci o termo técnico. Na próxima live eu trago direitinho. Tem 11 milhões, tá? 10 milhões são dedicados à visão. Muito bem. O que significa isso? Isso significa que aquilo que você faz é profundamente influenciado pelo que você vê. Beleza? Então, olha só. Quem que entende isso muito, muito, muito bem? Supermercado. O supermercado, o dono do supermercado entende isso perfeitamente. Tanto que no corredor do caixa, chocolate, besteira, todas as coisas estão no corredor e estão o quê? Estão visíveis para você. Coloca aqui no chat para mim, quantas vezes já aconteceu com você de você não estar pensando em comer uma guloseima, aí você come porque você vê. Ou você tem um determinado comportamento porque você viu. Isso acontece o tempo inteiro. Isso acontece o tempo inteiro. Certo? As pessoas... Puxa, você vai num restaurante, o cara te oferece uma bebida, você bebeu, ele viu que o teu copo está vazio, você nem está lembrando que o copo está vazio, ele vem e te oferece outra. Ele já traz outra. Muito do nosso comportamento é influenciado pelo que a gente vê. Isso é um fato. Muito bem, usa esse fato a seu favor. Então, o teu micropasso que você vai dar, você vai deixar gatilhos visuais dele. O que significa isso? Então vou dar um exemplo. Digamos que você queira desenvolver o hábito de ler. Você escolheu a hora e o lugar para você ler. Você vai deixar o livro visível para você. Digamos que você queira desenvolver o hábito de fazer atividade física. Você vai deixar a sua roupa de ginástica, a sua roupa, né, da academia visível para você. Você não vai deixar ela guardada na gaveta, porque você pode esquecer. E no início, por que você tem que lembrar? Porque não está registrado aqui ainda. Não está programado. Então você vai precisar repetir durante um tempo. Beleza? E outro exemplo. Você quer comer mais saudável, você quer comer melhor. Então você vai deixar o que você considera comida saudável visível para você. Tá bom? Então você vai usar os seus olhos, tá? Você vai usar os seus olhos para te ajudar, ao invés de te sabotar. E por fim, o que você vai fazer com todas essas dicas que eu te dei? Você vai repetir. Você vai repetir até ficar no automático. Porque vai ficar no automático. Então, no exemplo de você desenvolver o hábito da organização, você vai começar organizando, sei lá, a sua carteira, um negócio pequenininho, se você for mulher, a sua bolsa, tá? Coisa pequena. Só que cada vez que você organizar aquele pensamento, faz agora, não vou deixar para depois, vou fazer agora. E você começa a repetir isso para outras áreas da sua vida. E assim você vai desenvolver, porque lembra do seguinte, este hábito, faça agora, não depois, ou então faça antes que o depois chegue,
Imagina isso como uma semente, tá bom? E todo hábito, imagina o hábito como uma semente. E esta semente você vai cuidar dela. E como é que você cuida? Você cuida repetindo. Você vai repetir, você vai repetir, você vai repetir. Só que cada vez fica mais fácil, cada vez fica no automático. É tudo no automático? Não. Por exemplo, para mim lavar louça é no automático. Tem coisas que não, que nem o presente da minha amiga, que eu precisei, né, não forçar. Vamos colocar, me forçar, Carlos Henrique, manda agora. Não, chega, de hoje não passa. Entendeu? E eu vou fazer isso com cada coisinha da minha vida. Eu vou compartilhando com vocês que hoje é o dia 1º. Dia 1º. E, gente, estão com dúvida? Manda aqui, porque eu já respondo pra você agora. Não dorme com dúvida, não. Já manda pra mim, eu respondo agora pra vocês. E eu quero ver se eu consigo fazer, né, nesse formato aqui, pelo menos umas 2 vezes por semana. Eu acho que dá mais, mas eu não vou me comprometer com mais, que eu ainda... Olha que interessante. Eu ainda estou ajustando a minha rotina para poder fazer isso aqui. Não está pronto. Está em processo. Tá bom, eu estou desenvolvendo o processo de fazer conteúdo nesse formato. Porque eu gosto daqui, só que normalmente os conteúdos são muito rápidos. Né, 1 minuto, 1 minuto e meio, e eu gosto de desenvolver ideias. E isso aqui eu vou compartilhar no feed depois, vai ficar, quem quiser pode ver. E eu acredito que eu consiga ajustar. Nossa, entrou um monte de gente que eu nem vi, que o negócio parou de rolar. Que eu consiga ajudar mais pessoas com conteúdo conteúdos maiores, tá, com mais tempo. Beleza? Então, só para dar uma amarração aqui, para já fechar, né? Primeira coisa, você vai identificar um micropasso que você possa dar agora. Segunda coisa, você vai pensar cada vez que você fizer, você vai repetir. Tipo assim, faça agora. Mantra, faça agora, não depois, faz agora, tá bom? Terceiro, você vai eliminar a ideia de perfeição, não precisa ser perfeito. Não precisa ser perfeito, tá bom? Passo número 4, você vai usar gatilho visual no seu ambiente. Você vai usar seus olhos a seu favor. E passo 5, você vai repetir até que isso se torne automático. Tá bom? Beleza? Olha só, gente, sexta-feira, dia mais importante da semana, no sentido, mantenha, né, não relaxa na sua disciplina. Porque hoje, normalmente, é o dia perfeito que as pessoas relaxam na disciplina, param de fazer o que deveriam fazer. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Abraço pra vocês. A gente se vê na semana que vem com Papo Dominante. E ó, toda quinta-feira, às 18 horas, live dominante. Tá bom? Então, mas semana que vem, volta o Papo Dominante. Abraço. Bom final de semana.